queridos, amados e amadas ouvintes e telespectadores desse programa que ama cada um de vocês, bem-vindos ao 10º programa, ao último da primeira temporada. Exatamente, vem aí, vem mais por aí. Eu sou Cassiane Gondim, do meu lado... Eu, Thiago Oliver. Sempre. Com você todos os dias, se pudéssemos. Esse amor é maravilhoso. Cassie, já que a gente tá falando de último programa da primeira temporada, eu quero frisar isso. Olha só, é o último da primeira, porque vem novidade por aí. Como é pra você olhar pra trás assim e ter chegado ao 10º programa? É maravilhoso. A gente sonhou muito com esse momento de poder ter essa troca aqui com vocês. Sonhamos muito em poder compartilhar um pouquinho do nosso conhecimento, um pouquinho do que a gente acumulou de sabedoria ao longo desses anos de profissão. E a gente está muito feliz de poder fazer isso. Eu particularmente me sinto realizada, não é? Como se a gente deixasse um legado, alguma coisa que as pessoas vão ouvir, assistir, se inspirar. E eu quero que elas digam que depois que elas ouviram cada episódio, ela mudou, ela melhorou, ela se inspirou. E para você, como é? O mesmo, Cassie, também é de realização, porque quando a gente escuta as pessoas na rua falando, olha, tô adorando o programa, obrigado. A Adriana, que é uma ouvinte, falou assim pra mim, aquela frase que Cassiane falou mudou a minha vida. Então nós estamos atingindo o nosso propósito, que é levar para você sempre um conhecimento, uma discussão importante, algo que vai agregar para a sua vida e também para o seu negócio. E assim, falando de mim, eu cresci muito. A cada tema que a gente discutia, a cada informação nova que você trazia, a cada debate que a gente tinha aqui, era sempre para mim também uma evolução, né? Porque por mais que a gente esteja comunicando, automaticamente a gente está refletindo e também alterando as nossas vidas. Então, para mim foi maravilhoso, está sendo maravilhoso. E que bom que não vai parar por aqui. De jeito nenhum. E a gente quer contar com cada um de vocês que está aí desse outro lado para trazer dicas, insights, gente que você deseja ouvir aqui. Às vezes fala, olha gente, tem uma pessoa que tem uma história muito bacana, tem uma pessoa que é muito bom no que faz. A gente quer conhecer essa pessoa, a gente quer trazer ela aqui para conversar com a gente. Porque já dando spoiler, essa é uma das grandes novidades, das grandes novidades da segunda temporada. Exatamente. A gente vai compartilhar também, trazendo grandes profissionais, pessoas importantes no sentido do que elas fazem, do que elas entregam, para trazer essas novidades pra gente, pra você, na verdade, né? Exatamente. É isso aí. Vamos fazer uma retrospectiva rápida. Vamos Primeiro episódio. Primeiro episódio falamos sobre desenvolvimento pessoal, que é o que a gente mais trabalha hoje em dia. Sim. Desenvolvimento de profissionais. E aí, como é que foi pra você? Rapaz, foi muito importante, porque nós trabalhamos a importância de pensarmos em nós enquanto seres em evolução. Seres que estão se desenvolvendo, seja para a carreira, seja para suas questões de relacionamentos pessoais. Estamos em evolução e precisamos parar para pensar esse processo evolutivo. Perfeito. Depois a gente falou de carreira e propósito, né? E aí, me conte. Dessa questão de as pessoas acharem que propósito é uma coisa, carreira é outra coisa. Então, às vezes, a gente precisa olhar para o propósito entendendo. O propósito é ser quem você já é. E ser você é incrível. Então, nesse contexto, a gente quer te convidar para lembrar disso. Você trouxe uma fala muito legal sobre carreira. Que carreira não é só o trabalho que você tem hoje, são todas as posições que você já ocupou. E isso é fantástico, porque a gente pode olhar para esse lugar e pensar, eu preciso ser mais estratégico, eu preciso ser mais egoísta com a minha carreira, porque ela vai falar de toda a minha trajetória profissional. Perfeito. No terceiro episódio, nós trouxemos uma das maiores dores desse século, que é a procrastinação. A gente entende que essa talvez seja a realidade de muitos, mas que existem procedimentos, existem processos que vão auxiliar na diminuição ou, de fato, no vencer, não é? A procrastinação. Eliminar a procrastinação. E aí, no quarto, a gente falou de inteligência emocional, que é o meu tema do coração, que é o que eu falo há muito tempo. Inteligência emocional como sendo fluir com a vida.
A gente fez um convite a você sobre ser flexível, sobre ser mais leve, não é? E a gente falou sobre todas essas questões que dão conta da maturidade emocional, que envolve duas inteligências, a inteligência intrapessoal e interpessoal. Perfeito. E no 5º episódio, eu considero um episódio bônus, porque a gente falou sobre maturidade emocional nos relacionamentos amorosos. E aí nós nos abrimos, mostramos as nossas vulnerabilidades aqui, dividindo com os nossos ouvintes, com os nossos telespectadores, as nossas dores, quando não tínhamos maturidade e erramos, vamos dizer assim, nas nossas relações. É verdade, falamos várias coisas interessantes. Ouçam, tá? O 5º episódio no YouTube e no Spotify. E no 6º a gente falou de uma coisa muito bacana que a gente vê poucas pessoas falando, que é o tratamento de silêncio e a comunicação não violenta. Como é que foi, Ti? Para mim foi muito importante. Eu até tive uma conversa com os meus sobrinhos sobre tratamento de silêncio e eles falaram que em algumas situações eles se sentiram, né, vivendo um tratamento de silêncio, e como isso é doloroso e como isso provoca, e nós falamos, né, disso no podcast, algumas sequelas nas pessoas, e a gente precisa tomar cuidado com isso. E sobre comunicação não violenta, é uma necessidade de todos nós, todos os seres humanos, repensarmos a nossa comunicação. Verdade, concordo. No 7, a gente falou de outra coisa muito importante, que é desenvolvimento de líderes. Olha que interessante, a gente trabalha com muitos líderes, né? E o desenvolvimento de líderes, para mim, como trabalho, como profissão, é uma das coisas que mais me dá satisfação. Quando eu encontro com uma pessoa que pensava de um jeito e que depois desse trabalho de desenvolvimento ela consegue ampliar a complexidade com a qual ela consegue lidar, eu me sinto tão realizada. Como é que é para você? Do mesmo jeito, né? Nós que trabalhamos com pessoas, trabalhamos com formação de pessoas, todas as vezes que alguém diz consegui, cheguei lá, é o grande prêmio, na verdade, não é? É o que a gente ganha de melhor na nossa carreira. E assim, o 7º e o 8º, os dois falam sobre liderança em duas perspectivas diferentes. Verdade. No 7, a gente constrói esse perfil de líder, sim, não é? Vamos dizer, o perfil ideal. Isso. E no 8º, a gente discute uma dor, uma carência muito latente no nosso mercado, que é, sou líder e às vezes os meus liderados não conseguem me enxergar como líder, me reconhecer, melhor dizendo, ou o meu chefe, o meu diretor, o meu presidente também não me dá, né, a devida autonomia ou autoridade na posição de líder. Verdade, foi muito bacana esses dois episódios. É um combo aí de liderança, 7 e 8. E o nono, né, episódio, gente, eu tava assistindo, né, que a gente soltou. Eu amei. Eu acho que foi um dos episódios que a gente mais conseguiu fazer entregas significativas. Todos a gente entregou muito, mas o 9 eu achei diferente. Sabe por quê, Cassie? Porque quando se fala de marketing pessoal, não é uma fórmula pronta, não é só sobre imagem, mas é sobre comunicação não violenta, é sobre as competências que o líder precisa ter, é trazer todos estes processos que a gente vem discutindo, todas estas informações importantes, eu volto a dizer, que nós discutimos nesses todos os programas, 10 programas. Perfeito. E aí a gente chega no último, Ti. E agora fazemos o quê? Agora a gente escolheu falar de algo muito bacana, que é como ser assertivo. Como é que você resolve problemas de uma forma que alcance pessoas, né, em que você não negue as suas necessidades, seus sentimentos, mas também você não, digamos assim, negue os sentimentos das outras pessoas ao reafirmar o seu. Então eu acho que saber lidar com críticas, saber resolver problemas e nesse contexto ser uma pessoa assertiva é fundamental. E eu acho que a gente pode falar um pouquinho disso. Pode sim. E só para você entender, né, o propósito desse tema, ser assertivo é você saber se comunicar de forma clara, de forma respeitosa, conseguindo transmitir o propósito ou objetivo daquilo que você trouxe e também ser entendido pelas pessoas. Perfeito.
Eu tenho clientes que fazem mentoria para oratória, para desenvolvimento da oratória comigo. E a coisa que eles mais me perguntam é: como é que eu aprendo a falar? Falando. Como é que você aprende a andar? Andando, caindo, levantando. Como é que você aprende a se relacionar? Se relacionando. Como é que você aprende a andar de bicicleta? Andando. Então, às vezes, as pessoas falam: como é que eu queria me comunicar igual vocês, eu não sei me comunicar. Mas você tem os 12, 13 anos, 14 de sala de aula que a gente tem. Pois é. Quando a gente começou, talvez a gente também não soubesse. Tremendo. Primeira aula, lembro hoje, entrei assim tremendo, mas eu pensei, eu não posso passar insegurança, então respira e vai. E assim, quando a gente fala de assertividade, talvez possa vir aí uma cobrança muito grande na sua mente, mas não vamos trazer nada do que não tem a ver com educação e também com comunicação. Perfeito. E a gente relaciona muito comunicação assertiva com o que a gente falou sobre comunicação não violenta. Porque a comunicação assertiva também vai te convidar a olhar para suas necessidades, para suas questões, antes de se comunicar, não é? Ser uma pessoa assertiva não significa só concordar com o que o outro está falando ou simplesmente nunca concordar com o que o outro está falando. Mas você vai buscar a sua verdade dentro do que você consegue enxergar naquele momento, dentro das experiências que a vida te proporcionou para ver. Antes do programa começar, Cassie, você estava falando de como você orienta, não é, os seus mentores. É assim? Mentorados. Mentorados, os seus mentorados. E você estava dizendo que uma das grandes perguntas deles é: eu preciso aprender a me comunicar. Eu quero falar como você fala. Fluida, isso, né? E aí, o que é que você disse para eles? Eu disse o que a gente diz sempre para os nossos alunos e pessoas que trabalham com a gente. Se você quer aprender a se comunicar como eu, como nós, você tem que fazer, colocar em prática, falar, criar espaços nos quais você vai poder se comunicar. Então, você vai começar a romper a barreira para falar no Instagram, você vai criar oportunidades para fazer palestras gratuitas nas faculdades. Fala com seu amigo que é professor, se você não pode ir lá uma noite fazer uma palestra, não é? Então, às vezes, a gente acha que alguém fala super bem e que ela recebeu um dom divino. Não, gente. Não que Deus não esteja no negócio, a gente acredita muito em Deus, Deus em primeiro lugar. Mas nesse contexto, dá conta de uma trajetória. É sobre lembrar de quando a gente começou lá no nosso primeiro dia de sala de aula, como a gente tremia igual uma vara verde, né? E até hoje, às vezes a gente vai dar conta de uma palestra, de um público muito grande, a gente ainda sente, né? A gente ainda sente quando vai entrar aqui ao vivo, quando eu tô na rádio, então quando eu vou fazer um vídeo no Instagram, quando eu tô lá na bike pedalando e vou fazer um vídeo, todas as vezes a gente sente, mas que cada dia a gente vai ficando mais confortável com a nossa fala, com o nosso lugar. Com certeza, eu sempre sinto, né? Todas as vezes que eu me programo, todas as vezes que é uma turma nova, a gente vai com aquela ansiedadezinha ali, com aquela perspectiva, né? Eu falo muito isso pro meu estudante, principalmente do primeiro semestre. Às vezes eles me dizem: professor, não tô pronto para um seminário em sala de aula, não tô pronto para enfrentar a turma. E eu digo: comece. Como é que eu vou vencer isso? Começando. Com a frase menor, com um texto menor, nem que seja com uma breve apresentação, mas é a partir da vivência, de se permitir, de iniciar, que de fato você vai se lapidar. Exatamente. Com o tempo, afinal de contas aqui são quase 16 anos de carreira, né? Se comunicando, seja na igreja, isso, seja com os amigos, seja nos eventos, para que a gente possa ter essa comunicação mais fluida. Eu nem lembrei disso. A gente começou na igreja, falando, líder de célula. Pois é. Né? Falando ali para aquele grupo de pessoas. Gente, nossa, é isso. Então, gente, veja, tem uma trajetória, tem um contexto. Nunca achem que aquela pessoa é daquele jeito ou fala daquele jeito gratuita. Tem uma pessoa que me inspira quando fala. Eu acho que ela te inspira também. Sim. Quem é, gente? Daniela Reis. Ah, maravilhosa. Ai, meu beijo, Deus. Daniela Reis. Tá grávida, mais linda que nunca. Um beijo. Dani, você é uma das pessoas que mais me inspiram quando tá falando. Tia, ela fala umas palavras
Esses dias ela meteu uma ensinagem que eu falei, brother, que palavra linda! E tem a ver com repertório, né, Cassie? Com leitura. Dani é uma das profissionais mais capazes que eu conheço, assim, mais inteligentes. Mas porque ela é uma pessoa que está constantemente aprendendo. Estudando, lendo, produzindo. E, de fato, Dani tem um vocabulário peculiar, vamos dizer assim. Linda, beijo, Dani. Beijo, Dani. Primeiro ponto para a gente discutir a assertividade na comunicação, que é ter uma clara comunicação. Uma comunicação clara. Isso. Direta. Objetiva, sem arrodeios. Isso é um desafio para um público específico de pessoas que são meus clientes influentes. No processo de mentoria, a gente vai identificar a sua personalidade, e a gente tem aí 4 grandes modelos, né, de personalidade: o dominante, o influente, conformidade, estabilidade. E a galera da influência tem uma dificuldade peculiar de ser objetivo. Eles têm uma facilidade muito grande de se perder em ser prolixo, que é aquela pessoa que acaba falando e não sai ali do lugar, ou fala muito e acaba não conseguindo transmitir o que deseja. Agora, Cassie, aproveitando que você está falando sobre isso, eu quero falar para os empresários, né? Hoje, cada vez mais, as pessoas esperam que os donos das marcas e das empresas também apareçam em seus Instagrams, né, nos seus meios digitais. Então, essa mentoria que você faz, eu acho que também é muito importante para essa galera que precisa aparecer para dar uma cara à marca, uma identidade mais própria, né, que a gente chama de love mark, as pessoas que representam a marca. Então é muito interessante a gente pensar sobre essa perspectiva que você está trazendo. Às vezes eu quero falar com o meu público ali no Instagram, seja influencer ou um empresário ou um dono de uma empresa, né, no sentido de estar colocando o seu rosto, a sua fala nos seus stories, nos seus stories, e ele precisa entender isso. Eu tenho pouco tempo, as pessoas não querem ficar horas e horas ouvindo o outro, então eu preciso ser o mais objetivo possível. Eu preciso ser ser claro. Isso, e clareza dá conta de treino. Você vai falar 50 vezes e vai tentar reduzir o que você está falando, e você vai gravar, se assistir para fazer os ajustes finos, e se você tiver a ajuda de alguém um pouco mais experiente, melhor ainda. O que eu vejo de erro, falando aí de Instagram, é que eu vejo que os embaixadores das marcas ou as pessoas que vão fazer vídeo ali, na maioria das vezes, elas cometem um erro que para mim é muito simples de ser corrigido. Ao invés de elas olharem para a câmera para se referirem às pessoas que estão assistindo, elas olham para elas mesmas. Ao invés de você olhar para a câmerazinha ali do seu celular para que a outra pessoa ache que você está olhando nos olhos dela, você olha para você, para o meio da tela. E aí passa uma desconexão. Então eu já observei isso, eu acho que isso é uma coisa muito simples e que dá conta também de falar para as pessoas. Segundo ponto, e apareceu praticamente em todos os nossos podcasts, é ter respeito pelo outro. E aí vamos colocar respeito e empatia pelo outro, não é? Respeito para você também reconhecer se em algum momento você foi agressivo, se em algum momento você falou algo que não deveria ser para aquele momento ou diante daquelas pessoas. E essa questão da empatia, de entender o momento do outro, para saber se algumas coisas devem ou não ser comunicadas. Exato. Para que você possa ser o mais assertivo possível. Perfeito, Ti. E saber pedir desculpa, mostrar sua vulnerabilidade, saber dizer eu errei, saber começar uma frase discordando da pessoa, mas sem dizer de fato que você está discordando. Então aquela pessoa vai falar alguma coisa e você vai estar observando, ouvindo com atenção, e aí você pode gesticular com a cabeça, sentindo que você está entendendo. Não que você está concordando, mas quando ela terminar de falar, você vai dizer, entendi. Eu posso te apresentar uma visão alternativa? Eu estou dizendo, olha, eu vejo de outra forma, não é? Outra coisa muito importante é que muitas vezes você já começar admitindo que você pode estar errado. Isso vai baixar um pouquinho a guarda do outro que está ouvindo, porque às vezes algumas pessoas têm uma comunicação que parece um campo de guerra. E quando você começa já dizendo, olha, Thiago, pode ser que eu esteja errada e me diga se eu estiver, mas eu vejo isso dessa forma. Então, fazer isso faz com que a minha comunicação seja mais desejosa de ser ouvida. Perfeito.
Tem um ponto, você está falando aí, eu tô só conseguindo pensar nisso, né? Vindo à minha memória isso. Quando a gente pensa uma comunicação assertiva, né? Eu penso em quem é meu público. Eu preciso pensar com quem eu tô falando, né? Quem é esse público? É um público que já tem uma relação de amizade comigo, a gente já caminha há muito tempo, já passamos daquela fase de confiança, de saber quem é o outro por completo, ou é um público novo? Exemplo, fui convidado para uma palestra, certo? Não conheço aquele público, porque é uma empresa ou é um grupo de alunos. Eu preciso ter muito cuidado, eu preciso planejar, eu preciso estudar esse público para saber a melhor linguagem, para saber o que melhor eu devo comunicar. E isso cabe em todos os momentos. Eu vou ali falar com meu chefe, não é? Quem é meu chefe? Como ele se comporta? Que tipo de limites existem, né? Aí falando de comunicação, que precisam ser aplicados nessa conversa. Isso. Será que eu tenho que usar uma comunicação mais simples, mais objetiva? Porque às vezes é uma pessoa um pouco impaciente. Se eu for e florear muito, a pessoa perder a paciência e não ouvir o que eu quero falar, não é? Será que eu tenho que usar um vocabulário melhor? Será que eu tenho que... Enfim, o que é que eu tenho que fazer? Então, de fato, olhar para o outro, e eu acho que isso é a questão da essência da empatia, né? Olhar para o outro e pensar como é que eu posso falar de forma que essa pessoa queira me ouvir. E Marshall Rosenberg, no livro dele, Comunicação Não Violenta, ele tem uma frase no início que ele vai perguntar assim, a sua comunicação é uma porta ou é uma ponte? Ai, que lindo isso. Meu Deus do céu. A minha comunicação é uma porta... Eu fecho aqui, isolo o outro, ou é uma ponte? Ou eu construo pontes para me conectar com o outro. Com o outro. E Cassie, olha, esse tema está sendo tão interessante. Eu estou pensando aqui, como seria uma comunicação assertiva para eu pedir um aumento? Porque são comunicações totalmente diferentes. São. Não é? Eu tenho que entender que o que eu aplico de vocabulário, de entonação, de gestos, numa comunicação para pedir um aumento, para conseguir um emprego, é diferente de na mesa do bar, com os meus colegas de trabalho, ou com meus colegas, ou com os meus amigos, ou na informalidade da empresa, diferente também do meu posicionamento em uma reunião de negócios, uma reunião formal. Por mais que eu conviva com os meus amigos, que acaba sendo amigo, a gente falou sobre isso em um podcast, né? A importância de existir conexões pessoais no ambiente profissional, mas quando eu vou para uma reunião onde eu vou trazer dados e informações, eu também preciso pensar nessa comunicação para que ela seja assertiva. Eu acho que você é a melhor pessoa para falar sobre como deve ser uma comunicação assertiva para buscar emprego e aumento. Tá, bora lá. Olha o desafio. Gente, ele faz isso comigo, viu? É na hora, assim, na bucha. É aqui e agora. Quem sabe faz ao vivo, né? Gente, comunicação para pedir aumento. Eu acho que tem 2 cenários. Primeiro cenário, você pode chegar falando um pouco dos seus resultados. Digamos que você vai ter um encontro com essa pessoa, uma reunião de one-on-one, uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, 3 meses, não sei. Você tem um encontro com essa pessoa. Acho que a melhor forma é quando você vem apresentando os seus resultados, mostrando o que você alcançou e no final que essa pessoa te elogia. Então veja, você mostra seu resultado, você recebe um elogio e isso faz com que você puxe um gatilho ali de conformidade. O que é o gatilho da conformidade? É quando você diz, então, levando em consideração todos esses elogios que você me trouxe, eu gostaria de saber de você como eu posso fazer para crescer na carreira e, consequentemente, receber um aumento aqui. Uau! Maravilhoso. Esse é o primeiro viés. Importantíssimas. O segundo viés é, tentei, Cassie, o primeiro, a pessoa não me deu um aumento. Sabe o que é que você vai fazer? Você vai para o mercado fazer seleções. E você vai voltar com a carta de oferta da outra empresa, real, tá? Real. Não quero que vocês mintam, não. A ideia é que seja real. Olha, eu vou me testar no mercado de trabalho, eu vou ver como está a minha relevância, eu vou medir minha raridade. Mediu sua raridade, voltou com sua raridade escrita no papel, vai lá conversar com o teu gestor. E tem uma outra coisa que eu acho que eu incluiria aí. Eu preciso levantar esses dados. Eu não dá para eu ir para uma conversa com meu chefe de aumento sem ter dados. Parâmetros. O que é que eu trouxe de resultado? O quanto eu evoluí, né, na perspectiva da última vez que falamos sobre salário até agora?
quem sou eu dentro da organização no sentido de importância? Porque a gente já entendeu que eu preciso ser indispensável para a organização, para que eu continue nela. Eu digo que é difícil de ser dispensado, porque todo mundo pode ser dispensado, Sim. né? Mas alguns são mais difíceis, dá mais trabalho. Pronto, então eu preciso entender se eu sou alguém importante. Isso. Muito importante. Relevante. Relevante, ao ponto da empresa pensar sempre: esse colaborador merece a minha atenção, merece de fato ser reconhecido. Mas tudo isso é uma construção do discurso, do posicionamento. Coerência. É uma coerência. Precisa ter coerência Isso. entre o que eu faço, o que eu entrego e o que eu falo. Isso. Perfeito. E a minha raridade, não é? Então, observe o que a gente está te dizendo aqui. Eu acho que esse programa vale por um MBA, viu? E aí, nesse contexto, você vai medir a sua raridade, você vai avaliar a sua comunicação. Então, se você é uma pessoa que já está se desenvolvendo, que já está buscando tudo isso, você com certeza vai conseguir destaque na sua carreira. Mais um ponto é a escuta ativa. Aprender a escutar, a ouvir, não é? Porque no momento em que você escuta, né, que você está disponível e disposto para escutar, você consegue entender melhor o que aquele público deseja, ou quem é aquele público, ou o que aquela pessoa está esperando de você enquanto comunicador, Isso. enquanto aquele que está ali transmitindo algo. Até para se reposicionar. Porque às vezes você está ouvindo e percebendo que a pessoa e a comunicação da pessoa está indo para um lugar que não é o desejável. Aí você dá um passo para trás e deixa para conversar sobre aquilo depois. Porque você percebeu que a pessoa está um pouco nervosa, não está num dia muito bom. Então, se você ouvir bem, você vai se posicionar ainda melhor. Porque é na escuta que você se posiciona, que você calibra. Sim. A sua fala calibra o seu comportamento. E tem um ponto importante, que é esse que você estava até falando nos bastidores aqui do programa, que é, enquanto o outro está falando, eu dou sinais para ele, não é? Eu balanço a minha cabeça, às vezes eu, sim, é isso, ok, você vai ali se comunicando. Dando feedback, né? Dando um certo feedback para que ele se sinta conectado Isso. a você durante aquela comunicação. Eu achei isso fantástico, não é? Porque às vezes a pessoa tá falando e você tá mexendo no celular, e você tá olhando pro outro lado, tá mexendo no cabelo, mostrando desinteresse pelo que ela tá comunicando. E a gente precisa pensar sobre isso para ter uma educação. Eu quero chamar a atenção porque eu acho que é mais educação do que comunicação quando a gente faz isso. Último ponto. E aí a gente vai falar da busca de soluções construtivas, né? O último ponto que a gente quer falar é uma espécie de ganha-ganha, que a gente vai usar no inglês win-win. Essa estratégia tem o objetivo de dar conta de que ninguém saia perdendo. Carnegie, ainda no livro dele, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, ele vai dizer que o melhor jeito de você ganhar uma discussão é não entrando nela. Significa que se você entra numa discussão e ganha, você perdeu. Porque a outra pessoa vai se colocar na defensiva e vai ficar no teu calo ali, te esperando você errar para dizer: não foi você, Thiago, que me disse que não era para vir suanca pro programa, né? Entende, gente? Então, a melhor forma é não entrando. E se você precisar de um diálogo, de alguma discussão, de alguma questão com uma pessoa, vá para o ganha-ganha. Ou seja, ceda 50% para a pessoa também ganhar 50%. É como se você fosse dizer assim: olha, eu não vou deixar essa pessoa sair se sentindo por baixo. Porque se eu deixo ela sair se sentindo por baixo, pode ser que ela me ataque lá na frente. Perfeito. Negociação, essa é uma estratégia de negociação que deve ser aplicada à comunicação, independente de estarem negociando ou não. Exatamente. É isso aí, Kersiane Goldin. Chegamos, não é, ao nosso 10º programa. Esse programa que é pensado para você. Desde o início, o nosso propósito é entregar conhecimento, é entregar conteúdo, mas conteúdos que vêm das dores que a gente vive no dia a dia, sejam com os nossos orientandos, com os gestores das empresas que a gente acaba tendo contato. E não esqueça que a sua participação, a sua presença, o seu Ibope é muito importante pra gente.
a gente não pode deixar de agradecer a quem nos ajudou a estar presente na sua casa, na sua tela, até hoje. E aí eu acho que a gente precisa falar dos nossos patrocinadores. Primeiro eu quero agradecer a Marcante, né, esse estúdio com essa qualidade, que tá sempre perto da gente, que tá nos ajudando. De fato, né, só aconteceu, gente, porque tem eles ao nosso lado fazendo esse programa acontecer. Então, Carlos Augusto, um beijo, muito, muito obrigado pelo cuidado a cada programa com a gente. Verdade. Quero agradecer a Felipe da Riqueza, todo mundo muito atencioso com a gente, né? Nos proporcionaram também, através do financiamento, digamos assim, para que a gente pudesse estar aqui. Lembrando que a Riqueza, você pode, né? A gente vai colocar aqui o @ da Riqueza, leve seu carro para poder fazer a manutenção. Exatamente. A gente já leva o nosso, tá? E os meninos amados, companheiros de todas as horas da Intervídeos, que tá aqui com a gente, disseram que não queriam aparecer, mas eu vou chamar os 3 pra aparecer, pra gente mostrar pra vocês quem é a equipe que faz esse programa. Venham cá, meninos, venham os 3, venham, vão vir bagunçados mesmo, porque vocês sabem que backstage vida real. É vida real, é assim. Venham cá rapidinho. Rapidinho, vem Gabi, Bruno, Carlos. Pra vocês saberem quem tá por trás das câmeras. Quem faz a gente estar aqui, fica dizendo a gente onde é que é a câmera. Bruno tá dizendo que ele vem arrumar todos os dias. Hoje que ele veio bagunçado. Por isso que ele tá se escondendo, viu, gente? Meninos da Intervídeo, Carlos da Marcante. E é isso. A gente é equipe de produção, né? Você tem que estar todo mundo de produção, né? Literalmente produção. Mas perto desse povo a gente fica bonito, não fica não? Mas eles são maravilhosos e é isso que importa. Um beijo. Obrigado. Tchau.